Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o jogo da vida, a mentoria do jogo da vida e nós vamos falar sobre a empresarização, o quinto P do planejamento. Nós falamos aí de 4 P's anteriores, do propósito, do produto, de pessoas e de procedimento, de processo. E esse é o quinto P, o P do planejamento. O que é importante? Importante nós entendermos que o empresário é o que? É uma função. O empreendedorismo é um estilo de vida. Quando a gente tem um planejamento bem feito dentro da empresa, a gente tem o que? Um rumo. Nós falamos de propósito, de produto, de pessoas, de processo, e é importante a gente falar do planejamento. Muita gente pensa, mas o planejamento não vem antes? Não. Eu preciso primeiro de ter um propósito. Qual que é o propósito da minha empresa? Para que eu tenho essa empresa? O que a empresa vai fazer? O que ela vai entregar? Isso é fundamental. Quais são os produtos que eu vou vender? É uma prestação de serviço, um produto físico? Quais são as pessoas que vão trabalhar comigo nesse negócio? E como é que eu vou fazer? Processo, como vou fazer? É escrever do ponto A até o ponto B, todos os produtos, todos os serviços que eu faço. Então, o planejamento, quando a gente coloca ele dentro da empresa, ele vai mudar tudo. O plano por onde eu vou passar. O plano ele tem que ser o quê? Dinâmico. Muita gente fica esperando milagre acontecer dentro de empresa. Milagre não combina com a calculadora. Quando a gente fala de planejamento, a gente fala de números. A gente tem o quê? O planejamento financeiro que a gente vai falar. O milagre é o que? É bônus. Trabalhe como se não existisse o milagre, e ele vai te pegar no meio do caminho. Quando você consegue produzir com excelência, quando você consegue colocar todos os P's aí, o produto, o processo, o propósito da empresa, você vai conseguir ter resultados surpreendentes, E você pode considerar um milagre. Então, para bater meta é preciso volume e energia. Se eu quero bater uma meta, só tenho um alvo, eu preciso de quê? Volume e energia. A gente tem que contratar gente para fazer o que a gente não sabe fazer. Então, se você tem uma empresa, por que você colocar uma pessoa igual a você? Coloca pessoas que têm habilidades diferentes, pessoas que têm conhecimentos superiores ao seu. Então, nós não podemos acomodar, Sempre tem que ter alguém na empresa que é bravo, que é dono, que é o dono, para fazer coisas acontecer. A pessoa que, além do dono, ela tem atitude de dono dentro da empresa. Aquela pessoa que anda com chicote na mão. Então, essa pessoa vai te ajudar muito dentro de uma organização. Sempre tem que ter aquela pessoa chata, E aí nós temos aí o planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional, planejamento financeiro, são os tipos de planejamento. Quando a gente fala do planejamento financeiro, o dinheiro que você está aplicando vai voltar dentro da empresa, ou qualquer situação que você aplica o dinheiro, então não tenha medo de investir. Muita gente pensa, estou gastando muito ali, mas às vezes está investindo muito. E esse investimento, se ele for dar retorno, é importante. O que quebra a empresa é o dono, não é conseguir. Quando o dono não consegue quando ele não consegue colocar o quê? Dinheiro no caixa. Se ele não consegue colocar dinheiro no caixa, ele quebra a empresa. A empresa, se ela não tiver dinheiro no caixa, ela vai quebrar. E é o psicológico, O que quebra a empresa é o psicológico do dono. Então, a empresa precisa ter dinheiro no caixa. Tá? A empresa não precisa ser salva, Se não estiver dando retorno, fecha e mexe com outra coisa. A empresa tem que dar retorno, Quebrar é falta de dinheiro no caixa. Então, o negócio só quebra na sua cabeça, O combustível de negócio é dinheiro. Tem que ter dinheiro, a empresa tem que ter fluxo, tem que girar dinheiro. Dinheiro é energia de troca. Eu aplico uma energia para entregar um serviço e recebo o dinheiro em troca. Então, a empresa precisa de quê? De volume, de volumetria. Qual a expectativa de faturamento da empresa? Tem que ter isso. Quanto que a empresa vai faturar? Mensalmente, semestralmente, anualmente? Qual que é a expectativa? Quando se abre uma empresa, geralmente é 4 anos para parar de pôr dinheiro, para ter o retorno. Na verdade, você coloca um investimento que você entende ali, que faz um estudo, que não vai precisar de você colocar mais dinheiro. A energia é fundamental dentro da empresa, tem que ter pessoas com energia. A empresa é o quê? Caixa eletrônico sem boca para depósito. Certo? Então, você vai investir uma vez só, você já tem que colocar a quantidade de dinheiro que você vai entender que o negócio vai começar a prosperar e depois vai te dar aquele retorno com o tempo.
A empresa ela tem que se pagar sozinha. Você pôs investimento, ela tem que rodar. Não é ficar colocando dinheiro o tempo todo. Então, quando a gente fala de gestão, né, ser gerador de energia vale mais que dinheiro. Às vezes tem pessoas que abrem a empresa do zero. Abre do zero, com pouquíssimo investimento, né? Então, o grande lance do recurso é que você investe não o que você compra. Então, o que acontece? Fazer dinheiro com o próprio dinheiro do caixa, da empresa que aplica o dinheiro ali, né, que ela recebe e dá retorno, mesmo não sendo ali um investimento, sendo um investimento fora do tipo de serviço que a empresa presta. Tem dinheiro no caixa, a pessoa investe para aumentar, né, aquele volume de dinheiro. Então, o grande lance do recurso é o que você investe, não o que você compra. Então, você está investindo é diferente de comprar. Quando você compra, você vai ter ali uma despesa com aquilo. Quando você investe, você tem um custo. Você teve um custo e aquilo vai te dar um retorno no futuro. Então, é importante a gente aprender o que é ser investidor, né? E isso é fundamental. Quando a gente aprende a ser investidor, a gente consegue ter retorno, a gente consegue multiplicar o dinheiro. Então, planejamento estratégico. A gente falou do planejamento financeiro. O que é o planejamento estratégico? Aumentar a expansão da empresa, prospectar mais clientes. É estratégia. Como que eu vou alcançar mais clientes? Quais que vão ser meus métodos? Tem um planejamento tático. O que é o planejamento tático? É detalhamento, ajuste no que você faz, o método de trabalho, né? Cobrar as pessoas prazo para entregar. Isso é tático. Tem que ter uma pessoa tática dentro da empresa, uma pessoa técnica. O tático é detalhado. Então, quando a gente fala do planejamento estratégico, tem que ser pessoas com cabeça, que são os cabeças da empresa. O planejamento tático tem que ter o quê? Pessoas especialistas dentro da empresa. E o planejamento operacional é o povão, as pessoas que vão executar, que vão produzir dentro da empresa. E tem o planejamento financeiro, aquela pessoa enjoada, aquela pessoa gestora de recursos, que vai fazer a gestão do dinheiro dentro da empresa. Então, todos os negócios eles são do tamanho da nossa cabeça. As coisas vão mudar, seus planos precisam ser redesenhados. Sempre a empresa muda, sempre tem que estar mudando, né? O plano muda o rumo. Nós todos somos como se fossem barcos. É importante, nós estamos no mesmo mar. Isso é importante entender, independente do tamanho da prosperidade de cada um, do resultado de cada um. É importante a gente aprender a ajustar a vela de acordo com o vento. Por isso que a gente fala da questão de ajustar no caminho, né? O mercado é o quê? É o vento, né? A gente tem que aprender a velejar. Troque seus hobbies por aprendizado. O que é isso? Muita gente tem hobby e fica só em um. É importante aprender coisas novas. Por quê? Quando você aprende coisas novas, você está melhorando o seu aprendizado. Não vai ficar só no hobby de uma coisa só. Isso é importante para a gente conseguir crescer, né, de forma exponencial, ok? Então é importante essa questão, né, do planejamento dentro da empresa. Tem várias formas de a gente estudar o planejamento. O que não pode é a empresa não ter planejamento, não saber para onde ir, não ter as pessoas certas nos lugares certos para fazer com que a organização consiga prosperar, consiga ter resultados melhores, ok? Forte abraço.